Quero convidar vocês a acompanharem comigo a leitura do texto base dessa manhã, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Vamos começar com esse versículo e a partir daí vamos desenvolver a mensagem dessa manhã. Então, Êxodo capítulo 15, versículo 26, diz assim a palavra de Deus. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Vamos repetir essa última parte do texto que diz assim: porque eu sou o Senhor que te sara. Bem, queridos, o tema da mensagem dessa manhã é: eu sou o Senhor que te sara, ou eu sou o Senhor que te cura. Então hoje nós falaremos sobre as bases bíblicas para a cura. Vocês sabem que nesse mês nós estamos ministrando sobre o Espírito Santo, e o foco das mensagens nesse mês de fevereiro é no sobrenatural. E a cura é um dos 9 dons do Espírito citados em 1 Coríntios capítulo 12. Então, dessa forma, nós temos proclamado em primeiro lugar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Posso ouvir um amém? Então, em primeiro lugar, Jesus Cristo salva. Se você quiser ser salvo, se você não quiser passar a eternidade nas trevas, mas se você quiser passar a eternidade nos céus, na presença do Senhor, então você precisa passar pela cruz. Você precisa se arrepender e crer no Senhor como Senhor da sua vida. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe nenhum outro caminho. Então essa é a nossa primeira mensagem: Jesus Cristo salva. Nós proclamamos também que Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. E nas últimas 2 mensagens foi ministrado sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo. E hoje nós veremos que o Senhor Jesus é um Deus que cura, é um Deus que nos sara. E é exatamente isso que esse texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz, que o nosso Deus é um Deus que nos sara. Agora, se você prestou atenção no texto, vejam que a saúde, e aqui quando eu falo saúde, não é só saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, está ligada a uma condição. A saúde está ligada ao zelo em ouvir a palavra de Deus e a obediência aos seus mandamentos. Não é verdade? Olha só, eu vou ler novamente o texto base. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, queridos, vejam que uma das principais maneiras que Deus se revelou ao seu povo no deserto do Sinai foi como um Deus que sara, como um Deus que cura. No original, essa palavra, Deus que sara ou Deus que cura, é Jeová Rafá. Ele é o Deus que sara, o Deus que restaura as nossas vidas. Mas para entender bem essa passagem, nós temos que analisar o contexto dela. O que estava acontecendo aqui no contexto dessa passagem? Vocês sabem que o povo de Israel foi escravo no Egito. O povo de Israel esteve no Egito por cerca de 430 anos. Quando eles chegaram no Egito, era apenas uma família, cerca de 70 israelitas, 70 hebreus chegaram no Egito. Dentre o tempo ali de 430 anos, eles deixaram de ser uma família e eles se tornaram uma nação muito grande, mais de 1 milhão de pessoas. Então, de 70, eles passaram a ser mais de 1 milhão de pessoas. E aí Deus levanta Moisés, vocês sabem,
e através ali das 10 pragas, Deus liberta esse povo da opressão de Faraó e começa a conduzir esse povo rumo à terra prometida. Quando o povo sai do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho. Lembra daquela passagem? Eles estão diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó está vindo atrás deles, Moisés começa a clamar ao Senhor, o povo começa a clamar, e Deus diz a Moisés: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. E eles então começam a marchar, Deus envia um vento, e Deus ele faz uma abertura no Mar Vermelho. E o povo hebreu atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto. E aí vem o exército egípcio atrás, e quando eles chegam ali no meio do mar, as carruagens começam a atolar, e Deus fecha o Mar Vermelho, e o exército egípcio é engolido pelo Mar Vermelho. Foi uma vitória maravilhosa. Então Moisés ele entoa um cântico depois dessa vitória, que é o cântico de Moisés. E após o cântico de Moisés, o povo caminha durante 3 dias no deserto e chega num lugar que eles chamaram de Mara. O que é Mara? Mara significa amargo. Por quê? Porque ali tinham águas e o povo estava com sede. Só que quando o povo foi beber a água era amarga. E aí o povo reclamou: nós vamos beber o quê? A água é amarga. Aí Deus dá uma direção para Moisés pegar um galho de árvore, um tronco, e jogar naquelas águas. E aquelas águas, elas são curadas. E é nesse contexto que Deus traz essa palavra. Depois de Deus curar as águas de Mara, para que o povo pudesse beber, Deus diz: se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês atentarem para a minha palavra, para os meus estatutos, eu não enviarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu enviei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, o Senhor que te cura. Eu sou o Jeová Rafá. Então a primeira revelação de Deus ao povo de Israel, depois que eles saíram do Egito, é que Deus é um Deus que cura. Posso ouvir um amém? Agora vamos ler um outro texto, olha só. Salmo 103, de 1 a 3. Olha só o que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Então, uma das maneiras mais poderosas do Senhor se revelar ao seu povo é como Jeová Rafá, é como Deus que cura, é como o Deus que sara. E quando nós vamos para o Novo Testamento, para o ministério de Jesus, nós vemos que mais de 1/4 dos evangelhos mostra Jesus curando, discutindo cura, indo curar alguém ou envolvido em controvérsias sobre cura. E vocês sabem, Jesus disse que veio para destruir as obras do diabo, as obras do inimigo. E a doença é uma dessas obras, não é verdade? A doença não é resultado do pecado, é resultado do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, dentre os males que entraram no mundo, um deles foi a doença. Então Jesus, ao curar pessoas, Ele está também destruindo as obras do maligno. Amém? Então eu quero trazer aqui uma proposta bem equilibrada para a nossa igreja. Por quê? Porque existem 2 linhas teológicas que são extremas quando se fala a respeito de cura. Uma linha extrema é a linha dos teólogos cessacionistas. O que seria isso? Eles entendem que os dons espirituais cessaram com a morte do último apóstolo. Eles acreditam que os dons espirituais eram somente para a era dos apóstolos, para que ficasse confirmado que Deus era com eles, enfim, mas com a morte do último apóstolo, cessaram-se os dons. Então não existem mais dons, tá? Eu discordo completamente disso, Eu acredito que os dons espirituais, eles estão, digamos assim, à nossa disposição até a vinda de Jesus. Porém, existe um outro grupo, que é o grupo dos teólogos da teologia da confissão positiva, onde eles dizem que todo tipo de doença é do maligno. Se você está doente, seja fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, é falta de fé, e que você precisa confessar e declarar a sua cura, e a sua confissão vai trazer cura para você, como se a tua palavra tivesse poder. E eles vão para um outro extremo, e atribuem todo tipo de males
a obra do maligno, enfim. Então, se um cristão está enfermo, esse é um problema muito sério, um problema espiritual. Inclusive, eu já vi um desses pastores e teólogos da confissão positiva dizendo que ele declarou que ele não ficaria mais gripado, não teria mais gripe, por exemplo, né, na vida dele, e ele já estava há várias décadas sem ter gripe, né? Ali há tantos anos lá sem ter gripe, mas tem vários vídeos gravados dele espirrando, com máscara, no próprio púlpito limpando o nariz de coriza. Então aquilo foi simplesmente da boca para fora, né? São teólogos influenciados pelo Kenneth Hagin, né, num livro chamado O Nome de Jesus, onde o Kenneth Hagin diz que ele tinha uma enfermidade grave, e ele começou a declarar, mesmo sentindo a enfermidade, que ele não tinha, e acabou sendo curado, e eles pegam isso e levam para um princípio teológico. Mas qual é a nossa proposta aqui na igreja? A nossa proposta é uma proposta de equilíbrio. Nós acreditamos que Jesus cura, que Deus é o Jeová Rafá, mas nós sabemos que às vezes nós vamos passar por enfermidades também. Nosso corpo, ele adoece, nosso corpo, ele envelhece. Algumas pessoas não cuidam também do seu corpo e acabam sofrendo algumas consequências, né? Deus também pode usar algumas enfermidades para nos tratar de alguma maneira, né? Nós vemos, por exemplo, que Jó, que era um homem de Deus, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que evitava fazer o mal, Deus permitiu que o diabo colocasse uma enfermidade no seu corpo, uma chaga que ia do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Mais tarde, Deus o curou também disso. Nós vemos, por exemplo, que Eliseu, que foi um profeta, assim, grandioso no Antigo Testamento, ele morreu de uma enfermidade, né? Então, ele morreu de uma enfermidade, curou pessoas, ressuscitou mortos, mas ele morreu de uma enfermidade. Então, a minha proposta é a proposta do equilíbrio. Mas o que eu quero trazer para vocês é que Deus, ele continua sendo o Jeová Rafá. Amém? Jesus, ele é um Deus que cura. Inclusive, Jesus, ele disse que quando o víssemos, veríamos o Pai, porque ele e o Pai são um. Com isso, então, estou dizendo que Jesus é o Jeová Rafá. Quando Moisés pegou aquele tronco, aquele galho de árvore, e jogou nas águas de Mara, e as águas foram curadas, aquele tronco era uma figura de Jesus, já apontava para Jesus, que é o nosso Jeová Rafá. Inclusive, as Escrituras dizem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele continua sendo um Deus que cura hoje nos nossos dias, através do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Então vamos crer que essa manhã será uma manhã de cura. Por exemplo, João Batista, vocês sabem quem foi João Batista? Quando ele foi preso por Herodes, ele ficou com dúvida se Jesus era de fato o Messias. E os discípulos de João Batista foram visitá-lo na prisão, e ele chegou para os discípulos dele e disse assim, vão até Jesus e perguntem se ele é o Messias, se ele é aquele que havia de vir, ou se nós devemos esperar outro. E aí os discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram, mestre, você é aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Estamos aqui porque João Batista quer saber. E aí Jesus, ele prova que ele é o Messias através de curas, curando pessoas. Olha só que interessante, João Batista, ele foi o cara que preparou o caminho para o Senhor, não é verdade? Ele batizou Jesus nas águas. Quando ele batizou Jesus nas águas, os céus se abriram. Ele viu o Espírito descendo sobre Jesus, o Espírito Santo. Ele ouviu uma voz vinda do céu dizendo, este é meu filho amado, a ele ouvi. João Batista chegou a declarar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas chegou um momento da vida dele que ele duvidou. Ele queria ter certeza se Jesus era o Messias ou não. Por isso que ele envia os discípulos para interrogarem Jesus. E quando os discípulos chegam para Jesus, olha só, vamos ler o texto para você acompanhar bem. Lucas 7, de 20 a 23, diz assim, e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João o Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados,
Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Então vejam que para sanar a dúvida de João Batista, Jesus se apresenta, em outras palavras, como o Deus que sara, como o Deus que cura. Então, da mesma forma hoje, o corpo de Jesus na terra é a igreja, e a igreja deve manifestar os dons espirituais, sendo um deles o dom de cura. Então a cura foi um sinal de que Jesus era o Messias, e hoje deve ser um sinal de que a igreja é o seu corpo sobre a face da terra. Posso ouvir um amém? A palavra Messias, inclusive, significa ungido. E por que Deus ungiu Jesus? Porque ele foi ungido. Olha só, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, trazendo isso para as nossas vidas, nós também fomos ungidos. Se você crê no Senhor como Senhor da sua vida, você é ungido, e dessa forma nós não podemos deixar de lado a cura divina, e nós também somos comissionados a curar. Agora, algumas pessoas elas pegam algumas passagens isoladas, né? Por exemplo, aqui, ó, Tiago 5,14, diz assim, ó: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E aí diz que a oração da fé vai curar o doente, né? Então, em geral, as pessoas, quando estão diante de um doente, elas falam: não, vamos lá para a igreja, vamos lá, o pastor vai ungir você e você vai ser curado. Mas, irmãos, isso se refere a pessoas que não podem estar na igreja. Por exemplo, existem alguns idosos que estão sem condições de virem à igreja, não conseguem congregar. Então, os presbíteros vão até essa pessoa, porque tem mais tempo, estão no ministério de tempo integral. Aí ungem essas pessoas para que essas pessoas sejam curadas. Mas todos nós somos ungidos do Senhor e podemos orar por pessoas da nossa família, orar por pessoas do nosso trabalho, orar por conhecidos nossos, declarando e clamando, suplicando pela cura do Senhor. Posso ouvir um amém? Então vejam só, Mateus 10, versículos 7 e 8. Olha como a Bíblia é rica a respeito disso. Indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então Jesus está falando para os seus discípulos. E aí você pode pensar: mas esse é o problema, pastor Peter, isso foi dito para os discípulos de Jesus, não é para nós. Mas, queridos, pense comigo, se nós formos eliminar tudo o que Jesus disse para os discípulos, não sobraria quase nada para nós, não é verdade? Então, o que Jesus disse para eles, Jesus disse para você. O que Jesus disse para eles, Jesus disse para mim. Portanto, a cura divina é um dom que devemos fluir nele. Olha só um outro texto, Marcos capítulo 6, versículos 12 e 13. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Ok, pastor, então eu entendi. Jesus, Deus, é o Jeová Rafá, é o Deus que sara, é o Deus que cura. Também entendo que Jesus ele foi ungido com a missão de curar enfermos e o fez com louvor. Também comissionou os discípulos para isso. Agora, o meu problema é emocional. Eu não tenho um problema físico na minha vida. O meu problema é emocional. Então, Jesus veio para curar também o teu problema emocional, irmão. Jesus é um Deus que cura as nossas emoções. Posso ouvir um amém? Eu, quando me converti, vocês sabem, eu cheguei no retiro ali onde eu me converti, ferido emocionalmente. Fisicamente não tinha nada, mas emocionalmente não estava bem. Estava triste, estava oprimido, estava deprimido. E no momento em que eu recebi a oração ali, fui convidado a aceitar Jesus e fui à frente e recebi a oração, toda aquela opressão, toda aquela dor, toda aquela tristeza, a dor emocional saíram de dentro de mim e aquele vazio foi preenchido pela presença de Deus. Então houve o quê? Uma cura emocional. A fome voltou porque eu estava sem apetite,
o sono voltou, estava perdendo o sono já há algumas noites. Então Jesus, ele veio para curar não só o físico, ele veio para curar também as nossas emoções, as questões mentais, né? Então a sua ansiedade demasiada, que muitas vezes te leva a pecar, porque a ansiedade é pecado. Por isso que a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Mas em tudo, pela oração e pela súplica, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, o vosso Pai. Inclusive, eu me lembro que, lendo um livro de um avivalista e já falecido do passado, ele conta que certa vez ele estava num continente, fazendo as suas cruzadas, e ele fez uma cruzada de 7 dias, e havia naquela cidade um homem que era um lunático, ele era conhecido como maníaco que corria, andava maltrapilho, descabelado, diz que o cabelo dele era infestado de pulgas, e ele era ali uma pessoa rejeitada pela sociedade. Mas aquele homem foi levado para as cruzadas, aquele avivalista, e ele começou a ouvir a palavra, e ele foi os 7 dias, no 7º dia, aquele cara era um cara absolutamente normal, havia tomado banho, cortado o cabelo, estava vestido um terno, se portava normalmente. A palavra de Deus que foi ministrada foi trazendo cura àquele homem, e ele foi curado da sua enfermidade mental. Nós vemos também isso na Bíblia, nós vemos Jesus certa vez pegando um barco e atravessando ali o mar naquela região ali da Galileia, e chegando numa região conhecida como Gadara, e havia ali em Gadara um homem endemoniado, um homem que era tão violento, que eles tentavam prender ele com correntes, mas ele arrebentava tudo, e ele andava nu, pelos montes, pelos cemitérios, clamando, era um homem muito violento, e quando Jesus ele chega na região de Gadara e desembarca, aquele homem vem correndo na direção dele, imagine a cena, né? Fico imaginando, foi uma cena aterrorizante, né? E ele se prostra diante de Jesus, e diz, Jesus, filho de Davi, o que nós temos contigo? Viestes aqui para nos atormentar, porque Jesus tinha repreendido o demônio daquele rapaz, e é a única vez que Jesus conversa com o demônio, tá? Não existe base bíblica para pastor ficar entrevistando demônios, expondo pessoas, como a gente vê aí em algumas igrejas, foi a única vez, né? E aí ele conversa com o demônio diz, olha, não nos mande embora dessa região, né? Por favor, nos envie para aqueles porcos. Inclusive Jesus pergunta o nome daquele demônio, não era um demônio, era uma legião, né? Os demônios dizem, nosso nome é legião, porque nós somos muitos. E havia ali naquela região porqueiros, pessoas que criavam porcos, e havia uma manada de porcos naquela região, e os demônios pedem para Jesus expulsarem eles, para que eles pudessem entrar nos porcos, e Jesus dá ordem, expulsa os demônios do homem, e manda os demônios entrarem nos porcos, e cerca de 2.000 porcos, se jogam de um despenhadeiro ali, e morrem no mar, para você ver como a legião era grandiosa. E aquele homem, agora ele se encontra em perfeito juízo, está vestido, todas as suas faculdades mentais íntegras, e ele quer seguir Jesus, e Jesus diz, não, você não vai me seguir, agora você vai contar para os teus familiares e para as pessoas dessa região, o que Deus fez por você, e aquele homem se torna um missionário, e com certeza muitos convertidos daquela região foram ganhos pelo ex-endemoniado gadareno, tanto que muitas vezes os discípulos fazendo a obra missionária chegam em lugares onde já tinham crentes, só que não conheciam o Espírito Santo, só eram batizados no batismo de João. Como que o evangelho chegou nessas pessoas? Um dos missionários foi o endemoniado gadareno. Então nós vemos com isso bases bíblicas não só para cura física, mas para cura emocional e para cura espiritual. Vamos ver mais algumas passagens, olha só, Isaías 53, versículos 4 e 5, que é uma profecia messiânica. Jesus ainda não havia vindo em carne, mas Isaías já falou sobre ele nessa época. Diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Agora olha só a confirmação desse texto, Mateus 8, 16 e 17. Com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Agora Lucas 10, 9, olha só. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então vejam que a cura, as manifestações espirituais, os milagres, são sinais de que o reino de Deus é chegado a nós. Amém? Então, se o reino de Deus é chegado a nós, se o reino de Deus está em nós, como disse Jesus, então nós precisamos crer na manifestação do sobrenatural. E isso envolve também a libertação. Veja aqui a cura espiritual, expulsão de demônios, libertação de vícios. Eu lembro do testemunho do meu pai, né? Meu pai, ele teve ali um período da vida dele internado, isso já há quase 30 anos, pouco menos, né? Ali um tratamento relacionado ao alcoolismo, mas ele conta assim que a chave virou na mente dele quando um amigo dele, um pastor já falecido, que era colega dele da Copel, foi visitá-lo ali na clínica e falou: vou orar por você. E, se não me engano, impôs as mãos sobre o meu pai e orou por ele. Ele falou: naquele momento virou ali uma chave na minha mente e eu nunca mais senti vontade de beber. Nunca mais, a partir daquele dia, meu pai teve problema com o alcoolismo. Então veja, Jesus veio para quê? Para nos curar fisicamente, nos curar emocionalmente, nos curar espiritualmente, nos libertar dos nossos vícios. Então quando nós oramos no Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu existe enfermidade, irmão? Existe ansiedade? Existe tristeza? Não, Apocalipse 2,14 diz que lá não haverá morte, tristeza, choro, nem dor. Isso vai passar para sempre. Então nós precisamos trazer a realidade do reino de Deus para a nossa realidade, porque Jesus disse que o reino de Deus, ele não vem com aparência visível. Nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, se está dentro de nós, nós podemos experimentar e manifestar o reino de Deus na nossa vida e através da nossa vida, porque o reino de Deus envolve glória de Deus, liberdade no espírito, saúde física, psicológica e espiritual. Amém? Então isso acontece quando? Quando a glória de Deus, a Shekinah de Deus está sobre nós. Nós estamos debaixo da nuvem do Senhor e os milagres, eles acontecem. Então vamos focar nas coisas do reino de Deus, nas coisas celestiais. Colossenses capítulo 3 diz: agora que vocês morreram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Não pensem, não busquem as coisas que são da terra, pois vocês morreram. Então nós morremos para esse mundo, e nós nascemos para Deus, e nós devemos buscar as coisas que são de cima. Mas pastor, sempre tem esse questionamento, né? Teve um momento ali na vida de Jesus que ele não curou a todos. E é verdade, irmãos, né? Jesus, por exemplo, na cidade que ele nasceu, em Nazaré, ele não pôde fazer muitos milagres, diz a Bíblia, por causa da incredulidade do povo, né? Porque o povo viu ele crescer, né? Mas isso aí não é o filho de José, de Maria, ele não tem um irmão chamado Tiago, outro Judas, enfim. E porque, né, não creram que ele era o Messias, ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo, né? Também não entendemos por que aquele aleijado que foi curado através do ministério de Pedro e de João, ali em Atos, capítulo 3, se não me engano, por que Jesus já não tinha curado aquele cara, né? Jesus esteve no templo várias vezes, ele era levado lá há muito tempo, né? Ele era aleijado desde o nascimento, ele foi curado com 38 anos. Então Jesus realmente não curou todo mundo. E aí é uma resposta que eu não tenho para você. Por que Deus cura alguns e não cura outros? Agora, se você é um cristão, você tem que ter a mente, ou em mente, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Agora, o que nós não podemos é não crer. Nós precisamos crer. Porque olha só, qual é a finalidade da cura divina?
Por que a cura divina? Olha só os benefícios da cura. Vamos ler Mateus 15, 31. Aqui nós vemos que Deus é glorificado quando pessoas são curadas. Olha só, diz: a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Então as multidões glorificavam a Deus pelas curas. A cura também faz com que a soberania de Deus seja reconhecida. Olha só, Isaías 19, 22. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações e os curará. Então nós vemos aqui a soberania de Deus em permitir a chaga e sarar essa chaga também. A cura é um meio sobrenatural também de propaganda. Olha só, Mateus 4, 24. E a sua fama, aqui é a fama de Jesus, correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Lucas 5,15, a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. E também, a cura é um recurso de anunciação do reino de Deus. Lucas 10, 9, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então a pergunta que eu faço para a igreja nessa manhã: será que Deus quer curar ou não? Sim ou não? Deus quer curar ou não? Sim, né? Então seja uma cura física, seja uma cura emocional ou espiritual, Deus ele quer nos curar. Então primeira coisa, queridos, eu já estou finalizando daqui a pouquinho, entenda que a enfermidade é originalmente uma obra do maligno, amém? Então a enfermidade é resultado do pecado original, tá? Não estou dizendo que se você tem uma enfermidade você é um endemoniado, não é nisso, mas originalmente toda enfermidade é obra do pecado, e eu repito que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então a doença é consequência de um pecado original, e Jesus veio para destruir isso, para levar toda a maldição que o pecado nos trouxe. Deus é bom, Jesus veio em carne e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele é o Jeová Rafá, amém? Primeira coisa é isso, você precisa entender que doença originalmente é uma obra do maligno. Em segundo lugar, você não precisa ficar pedindo cura, essa que é a verdade, você precisa receber, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições. Então você precisa crer, esse é o terceiro passo. Então primeiro, é uma obra, fruto, resultado do pecado original. Segundo, você precisa receber. Terceiro, você precisa crer nisso, crer que recebeu, porque a fé vai fazer toda a diferença. E também é importante nós entendermos que a cura nem sempre é instantânea. Às vezes a cura, ela é gradativa. Pastor, eu creio que Deus vai me curar desse meu problema. Eu recebo isso nessa manhã, mas eu ainda sinto. Então continue crendo, porque muitas vezes a cura, para algumas pessoas, eu não entendo porque ela é gradativa, né? Inclusive, tem um texto aqui em Marcos, Marcos 4, de 26 a 29, olha só com que Jesus compara o reino de Deus. Ele disse assim, e disse também, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse sem ele saber como, porque a terra por si mesma produz o fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga, e logo que o fruto amadurecer, mete-lhe a foice, porque é chegada a ceifa. Então aqui ele está falando de algo gradativo, de algo que vai acontecendo de maneira invisível, e apesar de Jesus não estar falando exatamente a respeito de cura, nós vemos muitas vezes que a cura é gradativa, ela não é instantânea. Por exemplo, certa vez 10 leprosos chegaram para Jesus e pediram, clamaram, suplicaram para que Jesus os curasse. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou, beleza, vão até o sacerdote e ofereçam a oferta que Moisés determinou, e aí vocês vão ser curados. Mas eles não foram curados instantaneamente, eles foram curados no caminho, porque eles creram na palavra e foram até o sacerdote. No caminho eles foram sendo curados, e nisso um dos 10 leprosos voltou para agradecer a Jesus, somente um,
voltou para agradecer por aquela cura, né, dos 10 leprosos. Mas foi uma cura gradativa. Eu me lembro que, nessa época, já me preparando para o ministério, pouco antes do meu casamento, eu sofri assim, de um período de opressão assim, que durou quase 2 anos, né, foi bem difícil. E a cura foi gradativa. Né? Eu lembro que teve um momento que um dos pastores aqui da igreja, que nos discipulava a minha família, o pastor Paulino, ele orou por mim, me ungiu com óleo, e eu recebi naquele momento, saí dali crendo, né? Saí dali leve, mas os sintomas eles não desapareceram, saí dali sentindo as mesmas coisas, assim, automaticamente eu não senti nada, mas eu criei que eu recebi, e a partir daquele momento, gradativamente, eu fui me sentindo melhor, eu fui tendo as minhas emoções assim, né, elas foram sendo reestabelecidas e as coisas foram acontecendo. Então, muitas vezes a cura, ela é gradativa. Posso ouvir um amém? Mas hoje nós vamos não só crer, nós vamos orar para que vocês sejam curados, seja no físico, seja na mente, nas emoções, ou seja algo espiritual. E para finalizar, eu quero falar algo sobre Lázaro, o irmão de Marta e Maria, que era um amigo de Jesus. Você conhece a história, né? Essa história está relatada em João capítulo 11. E Lázaro, ele morava com as suas irmãs numa aldeia chamada Betânia. E Lázaro morreu. E a notícia chegou até Jesus de que Lázaro, na verdade a notícia chegou, Lázaro ainda estava doente, né? Estava prestes a morrer. E Jesus se demora ali, Lázaro morre, e então Jesus se encaminha para Betânia. Mas quando ele chega em Betânia, já faziam 4 dias que Lázaro havia morrido. Né? Então imagine, Lázaro não estava só morto, ele estava morto há 4 dias. O corpo dele já cheirava mal. E aí quando ele chega em Betânia, Marta corre ao encontro dele. E Marta diz assim para o Senhor: se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Ela fala assim para Jesus. E aí Jesus diz assim: eu irei ressuscitá-lo. E aí o que Marta diz para Jesus? Sim, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. Ela levou essa ressurreição para a ressurreição dos mortos, no dia em que Jesus voltar, no seu advento. E aí o que Jesus diz para ela? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E você sabe, Jesus manda tirar a pedra ali do sepulcro, manda Lázaro vir para fora, e ele ressuscita um morto de 4 dias. Agora, o que eu quero trazer para a igreja aqui para finalizar? Na teologia de Marta, Jesus poderia ter feito, passado, se ele tivesse chego antes de Lázaro morrer, oraria e ele seria curado. Na teologia de Marta, Jesus poderá fazer lá na frente, no futuro. Quando? Quando ele retornar uma segunda vez, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas na teologia de Marta, Jesus não poderia fazer nada hoje. Jesus diz: não, eu sou a ressurreição e a vida, é hoje, eu vou ressuscitá-lo hoje. Então esse é o nosso problema. Nós cremos que Jesus fez no passado. Se eu vivesse na época de Jesus, Jesus me curaria. Nós cremos que Jesus vai fazer no futuro. Quando Jesus voltar, não vai mais ter enfermidade. Mas você crê que Jesus pode fazer hoje? Você crê que Jesus pode te curar hoje, te libertar hoje, te sarar hoje? Jesus é o Jeová Rafá. Ele é o Deus que sara, o Deus que restaura as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Nós vamos orar por isso nessa manhã. Nós sabemos, claro, que tem pessoas enfermas, inclusive, né, estava conversando com a Isadora, ela está ali em cima, ela vai descer. Eu falei: você desce na hora da oração. Ela me relatou aqui que está com alguns nódulos que foram identificados como malignos, e se o médico não estiver errado, falou que está com isso é oriundo de um tumor no cérebro. Nós vamos orar por ela, nós não vamos aceitar, né, que ela continue com isso. Agora, claro, o milagre quem faz é Jesus, mas nós precisamos crer, orar e suplicar ao Senhor para que Ele realize essas obras no nosso meio. Amém? Vamos ficar de pé. Quero chamar o louvor aqui à frente.